Fala galera, quem fala com vocês aqui é o professor Ronan e hoje nós vamos dar sequência às nossas aulas sobre as monarquias europeias. Hoje nós vamos falar aqui da monarquia ibérica. Pessoal, monarquia foi quando o período lá o território europeu passou a ser governado por reis. E esses reis tinham uma característica aí de serem reis absolutistas. Então, pessoal, a gente vai falar aqui da Península Ibérica. Bom, pessoal, o que seria península? Né? Vamos usar agora um termo da geografia. Península é quando nós temos três lados de um pedaço de terra cercado aí por mar, né, por oceano. Então, nessa Península Ibérica surgiram dois países importantes aí para a monarquia europeia, que foram Portugal e Espanha. Nessas monarquias, pessoal, lá formada na Europa, tiveram a sua formação de formas bem distintas, mas a monarquia ibérica se assemelhou, foi a que mais se assemelhou nesse período. Nós temos aqui na cor rosa aí alguns países formados aí, né, Leão, Castela, Navarra e Aragão. Esses reinos aí tinham em comum a religião cristã. Então, pessoal, eles alegavam que lá no século VIII, né, os árabes haviam invadido e tomado esse território aí deles, que seria esse território mais amarelo ao sul da Península Ibérica. Então eles estavam a todo tempo buscando essa reconquista, como essas setas mostram aí para vocês. Então haviam ataques mútuos, ataques constantes aos muçulmanos, que nessa região eram chamados aí de mouros, porém esses ataques se davam sem sucesso. Os muçulmanos perdiam território, mas eles conseguiam ainda se manter na Península Ibérica. Bom, pessoal, esses reinos, como falei aí da cor rosas, eram reinos de maioria cristã. Então, pessoal, eles gastaram aí muitos séculos lutando para expulsar os mouros dessa região, sem êxito. Durante essa luta, pessoal, houve um fator determinante para a formação do que hoje nós conhecemos como a Espanha, que foi um famoso casamento católico. Mas aí, pessoal, é importante a gente salientar que na Europa, né, nesse período de formação de monarquias, esses casamentos nunca eram feitos por amor. Casamentos de reis sempre era feito com a intenção de unir tronos. E dentro daqueles tronos ali que lutavam contra os mouros sem êxitos, eles resolveram unir os dois mais importantes. Então, eles uniram Fernando, que era príncipe herdeiro ao trono de Aragão, com Isabel, que era herdeira ao trono de Castela. Castela era certamente o principal reino aí da Espanha, né, da Península Ibérica nesse momento. Seria onde fica a capital espanhola hoje, que é Madrid. Então, pessoal, essas batalhas para os espanhóis eram chamadas de reconquista, porque eles alegavam que aquele reino ali era cristão e eles iam tomar de volta para os cristãos, expulsando ali os muçulmanos, os mouros. Então, muito esse processo foi conquistado através desse casamento católico aí entre Isabel e Fernando. Então, pessoal, o intuito desse casamento era realmente expulsar os árabes e formar ali uma monarquia absolutista, tá? Então, pessoal, dentro dessas batalhas de reconquista, dentro desses séculos de lutas, desses anos e anos lutando, houve um soldado, né, um general que se destacou muito nessas lutas para os cristãos, que era o Dom Henrique. Tá? Então, pessoal, Dom Henrique, liderando o exército, ele conseguiu conquistar aí vitórias em batalhas importantíssimas. E logo, pessoal, ele foi condecorado, ele recebeu um título, né, o título de conde, ele virou conde e ele recebeu um pedaço de terra aí para administrar, que ganhou o nome aí de Condado de Portucale.
Se a gente olhar aí, pessoal, a gente já consegue observar que o território espanhol, que aí está representado na cor rosa aí, ele conseguiu ampliar aí seu território expulsando os mouros. Então, pessoal, eles resolveram doar um pedaço de terra para esse Dom Henrique governar. Então, pessoal, como ele foi promovido, ele recebeu um título da realeza, um título de conde, então ele foi administrar um pedaço de terra. Um pedaço de terra governado por um conde recebe o nome de condado. Então, o nome era Condado Portucalense. Condado, pessoal, por conta do conde. Então, qual era o segredo aqui? Agora, pessoal, ele vai poder governar aquele pedaço de terra com uma dinastia. O que é uma dinastia? É quando a pessoa, o rei ou o governante morre, o poder vai passando aí de pai para filho, né? O poder vira hereditário. Então, o poder passando de pai para filho é uma dinastia. E essas dinastias, pessoal, sempre recebem o nome da família, no caso, o sobrenome de família, tá? Então, esse conde que ganhou aí esse pedaço de terra foi o Dom Henrique de Borgonha, que ele foi administrar ali aquele pedacinho que está na cor verde, o condado portucalense. Bom, pessoal, porém, depois que o Dom Henrique passou o cargo para seu filho, que era Afonso Henriques, né, sucessor e filho aí de Dom Henrique, o Afonso Henriques, ele resolveu romper com Castela, porque como a gente falou, aqui era uma dinastia. Então a dinastia, o poder vai passando de pai para filho. Só que o condado portucalense, ele tinha um asterisco aí nesse acordo. Se por acaso algum desses reis aí morresse e não deixasse herdeiro para o condado de Portucalense, o condado voltaria a pertencer a Castela e Aragão, tá? Então, quando Dom Afonso Henriques, que foi o segundo aí, o filho de Dom Henrique de Borgonha, assumiu, ele rompeu de vez com Castela. Então, ele proclamou aí a famosa independência do condado portucalense. E nesse momento, o condado portucalense aí vira Portugal. Pessoal, aqui existem duas visões para o governo de Castela. A primeira delas é, poxa, houve uma insurreição, né? Um conde ali resolveu lutar pela independência do país dele. Então, Castela poderia muito bem pegar seu exército e ir lá e atacar o exército lá de Afonso Henriques. Porém, pessoal, por que Castela não faria isso? Porque Castela e Aragão estavam envolvidos em outra guerra que era justamente a Guerra da Reconquista. Então o interesse do reino de Castela aí era expulsar os mouros da Península Ibérica. Mesmo Afonso Henriques tivesse sucesso, ou teve sucesso ao criar ali o país Portugal, esse país Portugal seria certamente um país cristão. Então para Castela Portugal não incomodaria tanto quanto incomodaria, né, no caso aí, os mouros. Bom, aqui nós já temos, né, a expansão territorial portuguesa. Começou aqui na primeira imagem como apenas um condado portucalense e a história foi se repetindo em relação à Espanha. Eles foram lutando também contra os mouros e ampliando o território português cada vez mais para o sul. Tá? Então, nesse período, pessoal, da dinastia de Borgonha, que era o sobrenome deles, né, o sobrenome Dom Henrique de Borgonha e do Afonso Henriques. Então, quando o Afonso Henriques se declara rei, rompendo de fato com Castela, essa dinastia aí acaba durando 200 anos e envolvendo aí 14 reis, onde Dom Henriques, né, Afonso Henriques, que era o filho de Dom Henrique, foi o primeiro desses reis que se declarou, né, independente, e o último, pessoal, foi um rei chamado de Dom Fernando de Borgonha. E o que acontece? O Dom Fernando de Borgonha, pessoal, ele lá, o 14º rei, ele morre, porém ele não deixa nenhum herdeiro para o trono. E aí começou a ter uma série de problemas administrativos em Portugal. Uma parte da nobreza queria que Portugal permanecesse independente. Só que se vocês lembrarem lá o primeiro acordo realizado, se algum dos herdeiros não deixasse, né, um rei para governar,
o condado portucalense deveria voltar para Castela. E havia uma outra parte da nobreza que defendia isso, que defendia uma união com os espanhóis. Então, pessoal, por causa disso, estourou uma guerra que ficou conhecida aí como a Revolução de Avis, tá? Então, essa revolução, pessoal, aconteceu quando esses que defendiam o apoio com Castela, a unificação com Castela, receberam o apoio de Castela e tentaram realmente unificar Portugal e Espanha outra vez. Aí, pessoal, um general chamado de Dom João, né, liderou um exército também apoiado aí pela burguesia, pela nobreza que defendia a independência, e foram para a luta. Então, Dom João acabou se destacando bastante nessa guerra e ele acabou, pessoal, o exército de Dom João aí acabou vencendo os castelhanos. Então, ele ratificou, ele confirmou aí a independência de Portugal. E com esse feito dele, pessoal, ele acabou sendo coroado, né? Dom João, o primeiro monarca da absolutista português. Então ele virou agora, e como ele não era da família de Borgonha, aí a dinastia muda de nome. Então recebeu o nome de Dom João, né, de Avis. Pessoal, um detalhe importantíssimo aqui nessa conquista. Quando a Revolução de Avis chega ao fim, que Dom João monta a sua dinastia, forma-se na Europa o primeiro Estado absolutista, tá, a ser consolidado. Então, o primeiro Estado absolutista na Europa a ser formado foi o Estado de Portugal. E aí, pessoal, já no início do governo de Dom João, ele apoiou bastante o período das grandes navegações. Pessoal, Portugal tem duas fronteiras, uma com a Espanha, a outra com o mar. A Espanha continuava em guerra, então ele não tinha muito como passar pelo território espanhol para poder comerciar com outros países. Ele também não podia ter acesso ao mar Mediterrâneo, porque aquela região ali era dominada ali pelos venezianos. Então, pessoal, Dom João de Avis investiu bastante nas grandes navegações para poder buscar produtos em outras regiões. Tá? Então, as grandes navegações será tema aí para uma outra aula, para uma próxima aula, quando iremos dar sequência às aulas aí sobre Portugal. Mas agora voltaremos a falar da formação da Espanha, porque nesse mapa aqui nós já temos bem uma ilustração de como estava Portugal lá. Portugal já havia sido formado, né, já estava bem estruturado aí nesse momento. Porém, pessoal, o reino lá de Leão e de Castela, né, de Fernando e de Isabel, ainda estava se formando, o que a gente conhece hoje como Espanha. E aquela parte ali meio rosa ali no fundo era o único lugar ainda que tinha muçulmanos. Então, se você observar aí a projeção, né, de Castela, então eles conseguiram reconquistar bem esse território aí no passar dos anos. Então, a gente voltando aí ao casamento católico, quando esse casamento católico foi firmado, ele foi firmado justamente com essa intenção de poder alavancar e formar uma monarquia absolutista ali, que seria justamente a Espanha. Então, essa união foi feita praticamente para poder combater os mouros, os árabes que moravam ali naquela região. E aí, pessoal, com as duas últimas conquistas, né, com a reconquista de Granada, que era o último reduto ali do Mouro ao sul da Espanha, e também com a reconquista de Navarra, completou-se a formação da Espanha. Então a Espanha acaba virando um país aí unificado também e um país absolutista. O detalhe é que a Espanha é monarquia até os dias atuais. Bom, galera, aí a gente tem a formação, né, do território português e espanhol na Península Ibérica. E só um detalhe curioso, pessoal, quando essa formação se completou, né, 100% lá no ano de 1492, foi coincidentemente o mesmo ano que Cristóvão Colombo chegou à América, né, descobriu aí o famoso descobrimento da América, tá?
navegando, apesar de ser italiano, navegando aí a mando dos reis espanhóis. Bom, galera, então é isso. Espero que tenham gostado. Até a próxima aula aí e não se esqueçam de inscrever no canal. Forte abraço a todos.